Quero ir para a cenário internacional agora, Fernando, para falar sobre a guerra de Israel contra palestinos, esse massacre que tem acontecido lá na Palestina, que não muda. A gente já tem conversado sobre isso, a gente entra na 4ª semana agora falando sobre essa guerra. Essa madrugada foram 200 mortes, segundo o Ministério da Saúde, ali da faixa de Gaza. Os bombardeios não pararam, as imagens são impressionantes da cidade clara na madrugada por conta de tantas bombas que estavam caindo. Como que você tem visto esses rumos dessa guerra? As pessoas têm se manifestado mundo afora, mas isso parece não tocar Israel. Os Estados Unidos parecem, inclusive, mudar o tom em relação à guerra, a pressionar Israel a criar uma pausa humanitária que seja, porque está pegando muito mal para Joe Biden, o presidente dos Estados Unidos, que também está próximo ali de uma eleição no país ano que vem. Como que você tem visto esses rumos da guerra nesse momento? Então, Thalita, muita coisa tem mudado nesses últimos... A guerra começou no dia 8, né? E de lá para cá muita coisa mudou. Por exemplo, israelenses reviveram, né? Originalmente o número de mortos dados aí pelo Serviço de Informação Israelense era de 1.400. Agora, na última semana, o Haaretz, que é o principal jornal de Israel, começou a investigar as questões e já afirma que são 933 ou 938 mortos, sendo que metade deles eram forças de segurança. Muito mais próximo daquilo que o Hamas dizia lá atrás, né? Que o ataque tinha sido essencialmente sob forças de segurança e não necessariamente sob forças civis. Agora, se de um lado nós temos uma diminuição do número de mortos de israelenses, e isso é um bom sinal, tá, gente? Quanto menos gente morrer, é melhor. Por outro lado, nós temos um crescimento brutal de mortes do lado de Gaza, e especialmente mortes de mulheres e de crianças. Esse conflito entra para a história da humanidade como um dos conflitos em que você tem a pior relação, ou seja, a relação mais esdrúxula, mais anti-humana entre mortos de soldados e de crianças. Em todas as guerras, sempre nós preservamos as crianças porque nós sempre entendemos que as sociedades, a humanidade, a espécie precisa continuar existindo. O direito humanitário protege mulheres, protege crianças de forma imediata, né? E, infelizmente, Israel inverteu essa lógica. Israel quer, na realidade, destruir o futuro do povo palestino. Mata crianças, destrói o seu território, e as vozes mais esdrúxulas que nós estamos ouvindo nessas 48 horas já estão defendendo a utilização de bombas nucleares contra a população, que seria uma forma de você resolver o problema que para eles é a existência da Palestina e do povo palestino, né, simplesmente jogando uma bomba nuclear e sedimentando aquilo tudo. Isso foi dito não por um jornalista, foi dito por um ministro de Israel, que logo em seguida Netanyahu suspendeu ele para que ele não continuasse falando esse tipo de coisa, mas é absurdo você imaginar que nós estamos pensando nisso. Agora você toca num ponto importante. Nas últimas 48 horas, a posição norte-americana se modificou muito rapidamente. Primeiro porque Joe Biden percebeu que está perdendo, e perdendo muito feio, para Donald Trump em todos os estados, ou quase todos os estados chamados swing states, que são os estados que realmente fazem a diferença por terem uma quantidade grande de votos lá no colégio eleitoral. E isso é muito estranho, porque o Joe Biden tem a máquina de Estado a seu favor, e a campanha nem começou. Então, se você já larga com a máquina a seu favor e a campanha não começando, estando atrás, isso mostra que você fez alguma coisa muito errada. Os democratas americanos parecem estar se libertando daquela relação que durante muito tempo perdurou, de que em termos de política externa, democratas e republicanos pensam da mesma forma. Parece que não. Parece que o aviso a Joe Biden é muito claro, não vai haver voto para candidato democrata se não houver um cessar-fogo na Palestina, antes que a Palestina se torne meramente uma memória triste nas nossas cabeças pelo que está acontecendo. Tomara que o Biden aprenda, tomara que o Biden ouça, e tomara que Israel também seja colocado um pouco mais na condição próxima de humanidade, condição que os judeus já tiveram durante muito tempo, sabe, Thalita? Eu tenho muitos amigos judeus que sempre me disseram que a necessidade histórica de um Estado judeu no mundo era essencialmente a luta contra a martirização, contra a violência e contra exatamente esses extermínios. Portanto, choca muito e dói demais a gente perceber que o Estado, que deveria ter como missão lutar contra essas coisas, é hoje um dos que faz isso de forma aberta e reiterada no mundo.
Tomara que dê tempo de reverter essa situação, né? Seja Estados Unidos protagonistas, inclusive, desse conflito, mudar a opinião de Israel em relação a esse genocídio que aconteça, e mesmo em relação a esse processo eleitoral ali nos Estados Unidos, que seja tempo de talvez tentar reverter, porque a gente sabe que o principal oponente de Joe Biden é Trump, né? É Trump que ganha votos quando Biden perde votos, e as pesquisas têm mostrado, saiu uma pesquisa esse final de semana, né, mostrando que Trump tem ali um empate técnico grande, mas em alguns estados americanos ele está muito à frente de Joe Biden. Então, neste momento, se a eleição ali nos Estados Unidos fosse hoje, Trump venceria facilmente. Então, que seja tempo de reverter esse cenário político para que a extrema-direita não se fortaleça ainda mais, não, Fernando? Pois é, nós brasileiros vamos estar numa situação muito complicada, viu? Porque se o Donald Trump se candidatar com a plataforma que ele está lançando agora, e ele está lançando a ideia de que ele vai acabar com as duas guerras no mundo, ele mesmo disse: eu acabo com a guerra da Ucrânia rapidamente e acabo com essa situação em Israel. Ele nunca fala necessariamente contra Israel, mas ele diz que encontra uma solução que acabe com a violência em Israel, também de forma muito rápida. E aí nós vamos nos perguntar, se ele prometer isso, de que lado nós vamos ficar? Nós, brasileiros, que sabemos que, se Donald Trump se eleger nos Estados Unidos, os 2 últimos anos do governo Lula serão realmente preocupantes, porque ele vai chacoalhar especificamente a política e a economia brasileira o máximo que puder para fazer com que os seus aliados retornem efetivamente ao poder. Então, nós vamos ficar numa situação muito complicada. Eu não quero nem pensar que isso aconteça. Espero, aliás, acredito mais na colocação do Biden numa situação de protetor da civilidade, do direito internacional, da paz, do que necessariamente a gente entrar num cenário de eleição nos Estados Unidos nesta perspectiva. De um lado, uma liderança que pouco se importou efetivamente com o genocídio em Gaza acontecendo, e do outro lado, Donald Trump, que a gente sabe efetivamente que os seus padrões morais não são lá essas coisas. Agora, 2 coisas estão acontecendo nas últimas 24 horas que é legal a gente conhecer. Tanto em Israel, o Benjamin Netanyahu está sofrendo uma quantidade gigantesca de movimentações e marchas e passeatas em meio ao conflito, pedindo que ele seja retirado de lá, quanto nos Estados Unidos a Casa Branca chegou a ser, tocada, e tocaram nas grades da Casa Branca. Isso tem uma simbologia muito grande, porque a Casa Branca, quem conhece, sabe que ela é protegida de todas as formas, por todos os jeitos. Ou seja, se os manifestantes conseguiram chegar lá e tocar, Biden não estava no local, mas isso mostra que, de alguma maneira, está aumentando sim a oposição a esses atos brutais. O mundo reage, Thalita, e talvez aquela humanidade que estava ali perdida entre nós esteja, enfim, reagindo. O problema é que já são mais de 3.000 crianças palestinas mortas. É muito sangue para que a gente volte a pensar como seres humanos e como coletividade. É uma situação terrível. Esses protestos, inclusive, lá em Israel, aconteceram em frente à casa de Netanyahu, porque, nesse sentido, o protesto era em relação à liberação de prisioneiros de guerra, né, dos reféns israelenses que estão ali na faixa de Gaza. Nesse sentido, Netanyahu e o governo de Israel têm sido totalmente ineficiente, porque o bombardeio pode causar a morte desses reféns também. Então, esse protesto que acontecia ali na casa de Netanyahu era por conta disso, era contrário ao que o Estado de Israel tem feito, esse genocídio ali na faixa de Gaza, por conta do risco de morte dessas pessoas israelenses que estão ali naquele território também. Então, de fato, as pessoas em todo o mundo têm se manifestado contrariamente a essa guerra que está acontecendo nesse momento. Um adendo a uma informação que você colocou, esse ministro do governo de Netanyahu que disse que queria explodir uma bomba atômica ali na faixa de Gaza, o ministro de patrimônio do governo de Israel, ele foi suspenso das reuniões com Netanyahu, ele não foi demitido. Ele não foi repreendido de nenhuma maneira, ele foi apenas suspenso. Ele não participa das reuniões com o Netanyahu, mas ele continua fazendo parte do governo e continua atuante. Então, é para a gente também pensar nos rumos dessa guerra e o que temos pela frente. Fernando, pontos altos da semana lá fora e aqui no Brasil.
Lá fora eu acho que nós vamos ter que ter muito estômago de novo para começar uma briga para tirar os brasileiros que estão lá. O Brasil está novamente negociando uma nova resolução no Conselho de Segurança para tentar fazer com que os brasileiros que estão em Gaza sejam retirados. Vamos lembrar que Israel está usando brasileiros como escudos humanos, né? Eu tenho dito isso em alguns lugares. Qual é a grande arma que o Brasil tem? É a força, a voz e a legitimidade do presidente, a legitimidade internacional do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E quando o presidente falou corretamente que Israel estava incorrendo em genocídio, imediatamente Israel começou a usar brasileiros contra o presidente, não deixando com que esses brasileiros saíssem de Gaza. Veja, não é o Hamas que não está deixando, não é o Egito que não está deixando, é Israel que não está deixando, num processo claro de punição a brasileiros. Os brasileiros estão junto dos irlandeses nessa lista, vamos dizer assim, essa lista de inimigos que Israel cria nesse processo. O Brasil vai tentar essa semana ainda mais uma articulação internacional, entrando em contato com os Estados Unidos para ver se consegue liberar os brasileiros. Eu acho que o ponto alto é a gente torcer para que isso aconteça. Tem muitos brasileiros lá ainda, e em que pese que nós queiramos que ninguém morra, nem efetivamente as pessoas em Gaza, a prioridade é sempre tirar os brasileiros de lá, né? E internacionalmente, aliás, esse eu acho que é um ponto alto internacional que diz respeito às questões nacionais. Mas nas questões nacionais eu tenho uma outra situação que eu acho que o Pedro vai tocar daqui um pouco mais ali adiante, né? Eu acho que a gente tem essa semana para enquadrar os discursos, né? Para o presidente Lula e para o ministro Haddad chegarem a um denominador comum e estabelecerem, né, um novo patamar para que a gente entenda efetivamente como vai ser o processo da economia de agora em diante. Vamos respeitar o plano original de déficit zero e vamos assumir todo o custo que isso significa para a nossa economia em 2024, ou vamos negociar uma solução um pouco mais solta nisso, para que a gente possa ter fôlego para continuar as mudanças e não necessariamente tornar inapto completamente todas as ações do ministro Haddad. Então há um caminho ali no meio que certamente vai mexer muito com a nossa semana, e eu espero que rapidamente o presidente e o ministro, que são tão próximos, venham a encontrar um denominador comum, porque nós, o mercado, militantes, professores de economia, banqueiros, estamos todos querendo saber efetivamente para que lado essa bússola vai apontar. Perfeito. Fernando, uma ótima semana para você, sempre muito bom te ter aqui na segunda-feira, nesse pontapé inicial da semana. Um beijo grande, até segunda-feira. Obrigado, Thalita. Um beijão para todo mundo e vamos que vamos.